Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje eu vou te explicar por que ligar a carga no coletor do transistor. Essa é uma dúvida muito recorrente de muitos alunos. Muitos alunos me perguntam isso também. E a gente vai desmistificar, vai sanar essa dúvida hoje para você, tá? Mas antes da gente sanar essa dúvida, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Se você conhece um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem pode se beneficiar com ele. Por que fazer isso? Porque quando você curte, você se inscreve, você comenta o nosso conteúdo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai estar recomendando isso para outras pessoas também. E claro, a gente vai estar impactando também cada vez mais pessoas. A gente não chegou aqui sozinho e a gente agradece de coração de você estar com a gente. E também a gente está fazendo o nosso relançamento do meu livro, tá? No qual eu ensino 5 estratégias simples, práticas, didáticas e poderosas para a pessoa que quer ou já é professor, tá? Fazer a diferença de fato na vida dos seus alunos, ser um professor reconhecido. E vai fazer com que ele também tenha alunos mais engajados, motivados e satisfeitos em seus cursos e suas aulas. Então, se você tem o sonho de ser professor, você já é um professor e quer criar experiências emocionais cativantes para os teus alunos, clica no link aqui da descrição e garante o teu exemplar, porque eu estou dando de bônus 12 presentes especiais e exclusivos para quem garantir o seu exemplar agora, tá? Então, te vejo do lado de dentro, beleza? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Por que ligar a carga no coletor, professor? Por que eu ligo a carga no coletor do transistor? Bom, eu trouxe 2 cases para você, um com a carga no coletor e outro com a carga no emissor. Vamos explicar primeiro a carga no coletor. Sendo bem simples, tá? E bem direto. Você vai querer garantir que o teu transistor opere na região de saturação. Se você não está entendendo o que é a região de saturação do teu transistor, você vai ter que ir na playlist de transistor bipolar, aqui no meu canal do YouTube, e consumir o conteúdo que tem lá para você entender que a região de operação da saturação é uma das regiões de operação do teu transistor. Então você vai ter que entender bem direitinho isso aí para você poder continuar aqui, tá? Eu estou considerando que você já tem esse conhecimento, tá legal? Então o teu transistor vai ter que estar operando na região de saturação, né? E você vai querer ligar essa carga, né? Que nesse caso aqui eu estou utilizando diretamente um motor, de modo que ele opere adequadamente, ele funcione adequadamente com a tensão que ele tem que funcionar, tá? E esse caso aqui também é quando você tem uma tensão menor para acionar a carga de maior tensão. Então aqui você tem 5 volts, você está acionando essa carga aqui, né? Que precisa de uma maior tensão para ser acionada. Tá? Então você tem 5 volts aqui, você tem uma resistência na base, tá certo? Você tem o seu motorzinho conectado aqui no meu coletor e o outro terminal dele, ó, tá conectado a uma tensão de 12 volts, tá? E se você parar para observar, eu tenho 2 malhas bem específicas aqui, tá? Que é a primeira, essa malha da base aqui, ó, partindo de 5 até esse 0, então eu tenho essa malha aqui da base e eu tenho essa malha do coletor, partindo de 12 volts até essa referência que é 0 também, tá? Então, você tem a malha do coletor aqui e a malha da base, tá? Então, a tensão da carga ela não está influenciando primeiro a malha da base, tá? Nesse caso aqui específico, eu estou conectando a minha carga no coletor, e nesse caso específico, a tensão da carga ela não influencia a malha da base. E, percebe, eu preciso garantir que o meu transistor esteja operando na região de saturação, porque se você for lá nas nossas aulas, uma das aplicações dessa questão da carga, né, de acionamento de cargas, a gente coloca que o nosso transistor está operando na saturação. Então eu preciso garantir que o meu transistor está operando na saturação. Isso é um dos exemplos que a gente coloca lá, tá? E que vai servir para a gente justificar a ligação da carga no coletor, beleza? Aí olha só, se liga nisso, tá? Para que o meu transistor opere na região de saturação, o que é que eu disse para você? A junção base coletor, ela precisa estar diretamente polarizada. E a junção base-emissor também precisa estar diretamente polarizada, tá? E nesse caso, para eu ter corrente no meu circuito, é básico que a junção base-emissor esteja diretamente polarizada. A gente vai considerar aqui que quando ela está diretamente polarizada, a tensão VBE vale 0,7 volts. Então imagina só, tá? Imagina que eu parto de 5 volts aqui, e nesse caso aqui, como o meu emissor está conectado ao terra, ou seja, o meu emissor tem uma tensão de 0 volts aqui, que é a minha referência, ora, se aqui a minha VBE vale 0,7, então quando eu parto de 0 e passo por esse aumento de tensão em VBE aqui, eu vou ter que a minha tensão VB também vale 0,7 volts, que é justamente a tensão base emissor.
Tá? Se VBE é 0,7 volts e VE vale 0, então a tensão da base vale 0,7. Então você já tem que 5 é a tensão aqui nesse terminal do resistor e nesse outro terminal aqui você tem que a tensão é 0,7 volts. Então a tua tensão na base aqui ó, é aproximadamente 0,7 volts que é o que eu estou colocando aqui para você. Aproximadamente eu digo, né? Porque normalmente a gente utiliza 0,7, mas se você for fazer uma simulação, por exemplo, se você for colocar esse circuito na prática, você vai ver que vai estar variando ali entre 0,5 e 0,8 volts e a gente coloca uma tensão de aproximadamente 0,7 para ser mais didático, que é o modelo de tensão constante também que a gente utiliza da nossa junção PN do nosso diodo. Tá? Então 0,7 volts aí para a tua VBE. Beleza? Então olha só. Outra coisa, se o meu transistor ele está operando na saturação, a tensão VCE vale 0,2. Ah, professor, então por que você colocou que VC é 0,2 aqui, ou é aproximadamente 0,2 volts, que é os teus 200 milivolts, né? Ora, porque se VC é 0,2 volts e a tua VE é 0, então a tua VC vai ser 0,2 volts. Então, para o teu transistor estar operando na região de saturação, se comportando como uma chave, né, principalmente fechada, a tensão entre coletor e emissor vai estar aproximadamente 0,2 volts, né? Essa tensão aí, segundo alguns datasheets, né? Depende do datasheet do componente, depende do seu transistor, mas a gente considera que vai até 300 milivolts aí, tá? Assiste nossas aulas também para você entender mais profundamente sobre isso, tá? E aí, olha só o que é que vai acontecer nesse caso agora, tá? Se a tensão nesse terminal é 0,2, a tensão que vai estar no meu motor vai ser 12 menos 0,2. Eu vou estar ligando essa carga com 11,8 volts. Ou seja, quase a tensão máxima, né? Bem próximo da tensão de 12 volts aqui. Ou seja, quando se tem uma tensão menor para acionar uma carga de maior tensão. Estou ligando esse motor com 11,8 volts, que vai ser aí a tensão que vai fazer com que ele funcione mais adequadamente para você. Essa é a tensão que você quer que sejam colocadas nos terminais do motor para que ele opere mais adequadamente. Certo, professor, mas como é que eu sei, então, que o meu transistor, como é que eu estou garantindo que o meu transistor está na saturação? Ora, se a tensão da base é 0,7 volts, a tensão do emissor é 0 volts e a tua tensão no coletor vale 0,2, ora, para eu ter a saturação, a tensão no coletor tem que ser inferior à tensão na base. 0,2 é inferior a 0,7. Então, a junção base-coletor está diretamente polarizada. A tensão da base tem que ser superior à tensão do emissor. Ora, a tensão da base é 0,7 e a tensão do emissor é 0 volts. Então, a junção base-emissor está diretamente polarizada. Então, se essas duas junções estão diretamente polarizadas, você garante que o teu transistor está operando na saturação. E quando eu coloco a minha carga no coletor, eu garanto isso aqui para essa configuração. Tá? Então, nesse momento você já deve ter entendido o porquê de colocar a carga no coletor. Certo, professor, mas e quando eu coloco no emissor? Como é que funciona? Então, olha só. Aqui é o exemplo em que a carga está no emissor. Tá? Ou seja, eu retirei a minha carga, que é o motor, que estava no coletor, e coloquei esse motor aqui ó, no emissor. Tá? E você vai entender agora por que não é interessante colocar essa carga aqui. Primeiro ponto é que essa carga está na malha do coletor e na malha da base. Se você parar para observar, ó, de 12 para 0 volts, eu passo pelo motor. De 5 para 0 volts, eu passo pelo motor. Então ela está nas duas malhas, tanto na malha do coletor quanto na malha da base. Então ela influencia as duas. Tá? Nesse caso também, a tensão que eu ligo, esse motor está bem abaixo do que a gente precisa. Por quê? Porque quando ele estava no coletor, esse cara estava ligando com 11,8 volts, aproximadamente. Tá? Ou seja, liga aproximadamente com 12 volts aí. Mas nesse caso, não. Por quê? Porque se você pegar aqui a malha da base, para esse zero aqui, né? Essa malha da base aqui, né? Saindo de 5 volts para o zero, fechando essa malha. Então, saiu de 5 volts, tá? Se a minha tensão da base emissor é 0,7, a tensão que vai estar aqui no emissor, então, do emissor para o terra, né? Vai ser a tensão que vai estar ligando esse motor. Ou seja, a tensão que vai estar ligando essa carga. Essa tensão não vai estar nem próxima desses 12 volts, tá? Por quê? Se aqui é 5, imagina só essa situação. Se aqui é 5 e essa tensão aqui na base for aproximadamente 5 volts, como esse caso aqui, tá? E a tua tensão da base para o emissor for 0,7, então a tensão que vai estar aqui no teu motor vai ser aproximadamente 4,3 volts, tá? Vai ser aproximadamente isso. Ou seja, se aqui é aproximadamente 5 volts,
e eu vou passar por uma queda de tensão em 0,7, então a tensão que vai estar aqui é aproximadamente 4,3 volts. Coloca então 4,1 volts aí, porque você vai ter uma quedazinha de tensão aqui devido a esse resistor. Então se você coloca 5 menos essa queda de tensão, você vai ter aproximadamente 5 aqui na base, menos o 0,7 vai dar aproximadamente 4,3. Então coloca 4,1 volts aí aproximadamente. Então está muito distante dos 12 volts, né? Que a gente estaria ligando a carga para ela funcionar de forma mais adequada, tá certo? Quando a gente colocava essa carga no coletor, tá? Então aqui você tem uma tensãozinha de 4 volts. Então o teu motor, nesse caso, ele não vai funcionar igual quando você colocou ele lá no coletor, tá? Então, a tensão sobre ele vai estar bem abaixo do que você precisa. E seria uma tensão de aproximadamente 12 volts nesse caso. E aí, o que é que vai se configurar? Qual é a região de operação que a gente vai estar trabalhando? É a região de saturação mesmo? A gente vai mostrar que é a região ativa. Por quê? Porque se aqui a junção base-emissor é 0,7 volts, então ela está diretamente polarizada. Beleza, ela precisa estar. Mas e a junção base-coletor? Né? Se eu estou dizendo para você que a tensão aqui é aproximadamente 5 volts, é um pouquinho inferior a 5 volts, tensão na base, você já sabe que a tensão do coletor ela é superior à tensão dessa base. Claro, a tensão do coletor é 12 volts aqui, ó, é superior à tensão dessa base. Então, a junção base-coletor ela está reversamente polarizada. Isso se caracteriza uma região ativa e não saturação, que é o que a gente precisa para garantir o funcionamento adequado do teu motor, da tua carga. Para o exemplo de acionamento de cargas, tá? E aí, nesse caso, para o meu transistor operar na saturação, porque a pergunta pode dizer, certo, professor, mas o que é que eu precisaria fazer nesse caso aí para que o meu transistor operasse na região de saturação e saísse da região ativa? Seria necessário você aumentar a tensão aqui na base, tá? Seria necessário você aumentar essa tensão aqui de 5 volts para uma tensão maior, 24 volts, por exemplo. Aí você poderia garantir que o teu transistor estaria operando na saturação, tá? Mas é por isso, por esses dois exemplos, esses dois cases mostram o motivo de você acionar cargas e colocar essa carga no coletor, beleza? Tranquilo? Então, coloca aqui nos comentários se você já sabia o motivo de se colocar a carga no coletor. Se ficou alguma dúvida nesse exemplo, coloca aqui nos comentários também para a gente poder interagir. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, beleza? Beijo grande, forte abraço, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Valeu!